crema. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Começando mais um episódio do VAT60, o seu podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Eu sou Léo Lopes e é um prazer estar com você aqui mensalmente nesse podcast trazido pela Conductor, um programa que você pode acessar diretamente em vat60.com.br ou no agregador da sua preferência. A gente está lá no Spotify, a gente está em todos os agregadores, aonde você quiser ouvir o VAT60 você consegue. Sempre trazendo aqui temas relacionados à tecnologia, facilitando a sua vida. E no programa de hoje a gente vai falar sobre dívidas técnicas. Afinal de contas, o que é isso? Já não bastam as dívidas no cheque especial, no boleto, no cartão de crédito. A gente tem dívida técnica também. Que história é essa, meu amigo, meu co-host, Thiago Sampaio? Tudo bem, cara? É isso aí, Léo. Não bastava nossas dívidas, agora temos essas técnicas. E para comentar esse tema que todo mundo conhece e às vezes quando não conhece vive e às vezes quando vive não sabe o que é, trouxemos uma galera de peso, né? E aí de antemão já quero agradecer a presença de todos vocês. Tem gente com time zone bem diferente e eu sei o quão complexo é a gente fazer um crava nessa nossa agenda. Estamos aqui com o Humberto Júnior. E aí, Humberto, beleza? Fala, Thiago. Fala, Léo. Tudo bem, galera? Estamos aí de volta com mais um episódio. Falando aí de dívidas técnicas. Que danada que a gente tá devendo aí com relação à parte técnica. Quero saber, hein? Para esse episódio, Juliano Tosi mais uma vez não tá presente. Eu acho que depois que ele casou teve algum problema. Ele começou a faltar nossas gravações. E aí tem nossos convidados, Yuri Teixeira, Yuri que fala da Suécia, nesse seu verão absurdo da Suécia, trabalha no Spotify, vem compartilhar um pouco da sua experiência. Paulistano, mas como ele me falou, tem uma alma e um pé na Bahia, parece que o pai dele é baiano. E aí, Yuri, bem-vindo, meu irmão. E aí, Thiago, e aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme ter sido convidado aí por vocês e estou muito curioso para aprender bastante e compartilhar um pouquinho que vivi sobre débitos técnicos. E bora pagar boleto, gente. Vamos pagar esses boletos tudo aí, não vamos deixar nada sem pagar, não. Isso aí. Gregório Melo, Gregório que é da ThoughtWorks, fala aqui de João Pessoa, trabalho remoto para ThoughtWorks. Tudo bom, Gregório? Oi, pessoal, uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá descobrir se eu estou devendo mais do que eu espero. E aí temos o Rodrigo Rebouças. Rodrigo é quem vem me apresentando esse assunto tem um certo tempo aí. Um cara que vem vivendo isso por quase um ano, assim eu conheço, e vem palestrando isso aí há muito tempo. Tudo bom, Rodrigo? Fala, Thiago. Prazer aí, muito obrigado aí pelo convite. Pois é, vamos ver aí, discutir esse assunto de dívidas técnicas que afligem, digamos que grande parte das empresas, né, que sofrem de pressões aí de mercado. Então, espero aprender e compartilhar um pouco aí de conhecimento. Sejam bem-vindos, Rodrigo, Gregório e Yuri, e com meus amigos Humberto Júnior e Thiago Sampaio, nós abrimos mais uma edição do VAT60. Como sempre, a gente começa deixando todo mundo aqui na mesma página pra gente saber do que é que nós estamos falando, e cabe a mim sempre esse papel inicial de orelha de perguntar, afinal de contas, o que vem a ser uma dívida técnica. A gente fez a brincadeira, obviamente, falando de dívida com cartão de crédito, com boleto e tudo mais, mas essa questão dos technical debts, as dívidas técnicas, que, como foi colocado, a gente também chama de débito técnico. Então, eu queria saber de vocês se as duas expressões estão corretas e, afinal de contas, o que vem a ser uma dívida técnica. Dívida técnica, na verdade, é uma metáfora, né? É um exemplo que tem sido usado para comunicar às pessoas um problema que é recorrente no desenvolvimento de software. Quando a gente desenvolve sistemas, os times de desenvolvimento são submetidos a diversas formas de pressão. Tá? Seja pressão de mercado, pressão da própria organização, é aquele cliente que envia uma solicitação de funcionalidade em cima da hora, é aquela oportunidade de negócio, né, que as empresas têm que alcançar, e para isso aperta um pouco as agendas, tá? E aí esse tipo de pressão leva os times a, de repente, não conseguir, tá, concluir tudo que estava planejado.
Tá? Então, em termos práticos, digamos que você tivesse que fazer 10 testes, né, para uma funcionalidade, aí chega o gerente, chega o cliente e diz, rapaz, precisamos antecipar isso aqui ou incluir uma nova funcionalidade, e aí qual é a sua opção? Bem, para obter o benefício de entregar, né, no prazo e para obter um benefício de curto prazo, o que você faz? Daqueles 10 testes, vamos fazer 2, tá certo? E aí, esses 8 que eu deixei de fazer são o que nós chamamos da dívida, tá certo? Da dívida técnica, ou seja, eu estou devendo isso e no futuro nós vamos ter que pagá-la, né? Porque, de certa forma, se você não testou o código, eu estou só dando o exemplo de um tipo de dívida técnica, de testes, né? Então, se eu não testei o código, esse código vai ter baixa qualidade. Então, no futuro, a gente vai ter que implementar esses testes, né? E contornar essa situação. Tá? E aí, no futuro, quando a gente vai pagar essa dívida, assim como as dívidas financeiras, a gente tem um juro que a gente paga. Tá? O que é isso? O custo de implementar, tá, esses testes, nesse exemplo que eu estou dando, é maior do que se eu tivesse feito no tempo adequado. Porque os sistemas evoluem, ficam mais complexos, o meu backlog cresce, tá? Outras prioridades surgem, e aí, de repente, eu estou endividado. Tá certo? E é endividado tecnicamente, tá? Por isso, essa metáfora da dívida técnica, ela foi criada para exatamente tentar comunicar para as pessoas, principalmente pessoas de negócio, este problema técnico do desenvolvimento de software, tá? Então, se eu chego para um cliente e digo, meu amigo, eu estou precisando implementar aqui uma atualização da minha plataforma de autenticação. Aí o cara, rapaz, eu não entendo isso. Eu disse, olha, eu preciso antecipar isso aqui, porque se eu não fizer, eu vou ter meio que uma dívida que no final vou ter que pagar, tá certo? E aí vem juro, e vem custo, e vem impacto, né? Eu diminuo a qualidade do meu sistema. Então, foi um exemplo, uma metáfora, uma comparação para que a gente pudesse comunicar melhor o problema técnico da nossa rotina de desenvolvimento de software para pessoas que não são do domínio técnico, tá certo? Pois é, eu super concordo com a definição do Rodrigo, bate bem com as minhas experiências pessoais, mas eu, nas minhas reflexões aqui, antes de participar do programa, eu acho que eu consegui sintetizar o problema de dívida técnica como um problema essencialmente de comunicação. Um problema meio que sistemático, porque um problema vai levando ao outro. O começo de um problema faz criar-se novos problemas ou estender os problemas em si. Eu estou chamando de comunicação aqui a forma que você escreve código, a forma que você explica as features que está desenvolvendo, a preocupação que se tem, como por exemplo, de documentar bem. E isso se estende em diversas formas de comunicação que acabam acontecendo durante o projeto. Os resultados negativos mais fáceis de se identificar é porque vai começar a gerar uma falta de velocidade para o projeto e, como eu disse, por conta da falta de clareza nos assets de comunicação durante a vida do projeto. Óbvio que a pressão do negócio influencia muito na quantidade e nos tipos de dívidas que acabam sendo geradas, e uma coisa que é muito importante que a gente tenha consciência é das escolhas que a gente faz e o que é que ficou escolhido para ficar para trás. E que a gente tenha um registro disso para que quando surge a oportunidade, a gente aborde essa dívida técnica. Claro que tem algumas dívidas técnicas, e aí talvez fuja um pouco a metáfora, que o banco depois não vem cobrar, né? Porque não é mais tão significativo, mas algumas dessas dívidas vão impactar muito lá na frente, né? Então é importantíssimo que a gente deixe registrado, e para empresas que têm uma quantidade grande de equipes, é importante estabelecer o que a gente costuma ver na área de tecnologia como paved road, né? Um trilho que você estabeleça que diga, se sua equipe escolher esse processo de entrega de software, se vocês adotarem essas ferramentas, é muito provável que vários dos problemas que outras equipes já tiveram, vocês não venham a ter. Então, a possibilidade de gerar novas dívidas técnicas, ela é reduzida. Cara, então, vem cá, peraí, deixa eu tentar entender, professor. Quer dizer que comunicação também, a falta de comunicação também é uma dívida? Na verdade, a falta de comunicação, ela é, né, uma das grandes causas também de dívidas técnicas, né? Bem, como muito bem pontuou o Yuri aí, nem sempre as dívidas técnicas são causadas apenas por pressões de negócio, né? Apesar de que pressão de negócio, questão organizacional, o próprio comportamento do desenvolvedor influencia bastante a criação da dívida técnica, tá? Mas existem inúmeros fatores, tá, que estão relacionados a o que
proporciona geração de dívida técnica, né? Ou seja, o que proporciona aquela situação do desenvolvimento onde eu tenho que tomar uma decisão. Eita, não dá tempo, eu deixo para frente ou eu peço para estender o prazo, né? Então, toda vez que a gente tem essa situação, a gente está diante da criação de uma dívida, que aí sim, pode ter sido causada por questões de comunicação. O Gregório também comentou aí, muito bem colocado, a questão da via pavimentada, né? Essa metáfora aí de você criar mecanismos para reduzir o atrito do desenvolvimento de software, né? Ou seja, o atrito do desenvolvimento, o que é isso? É as coisas que trabalham para dificultar o meu desenvolvimento, é colocar coisa no ar, se as coisas são muito complicadas. Então, esse atrito, ele nos leva a criar dívidas, né? Porque ele reduz a minha capacidade de atingir o objetivo que a gente quer. Tá certo? Então, o atrito, né, a questão de pressão de negócio, de calendários, né, agendas muito curtas, problema de gestão, problema de percepção. Você, de repente, tem um cliente que lhe solicita uma coisa, outra parte, né, do seu cliente, né, outra área do seu cliente solicita outra, e, de repente, esse problema de comunicação, de gestão, de análise, de requisito, tá? Aí, se a gente pode pular também para infraestrutura, é um build que eu preciso fazer de forma automatizada e não tenho tempo de fazer porque eu tenho que entregar. Então, tudo isso está relacionado ao contexto, e é por isso que a gente vê este problema tão pervasivo, né, na indústria, tá certo? A gente pode bater na porta de qualquer empresa de software que esteja desenvolvendo produtos e serviços de TI para o mercado, que todos sofrem do problema, tá? É um problema não resolvido, e digamos que o objetivo não é resolver, não é eliminar, zerar a dívida técnica, mas pelo menos gerenciar essas dívidas, né? Então, de fato, muito bem colocado aí por Gregório, por Yuri, tá? Existem diversas causas, diversas consequências e diversos tipos de dívidas técnicas que nos cobram na nossa rotina, né? Dessas dívidas que a gente deixa para fazer depois, principalmente, não tá cabendo nessa sprint aqui, vou colocar lá. Se eu trazer mais para aqui, para o dia a dia do desenvolvedor, né? Tem muita coisa que quando a gente tá desenvolvendo, a gente vê que poderia colocar. Às vezes é crucial para aquela feature que tá para entrar, mas às vezes, sei lá, vamos supor uma camada de cache com sincronização que não iria impactar diretamente naquela entrega. O que é dívida e o que não é? Aí, Thiago... Mesmo não sendo importante agora para o objetivo final dessa entrega, por exemplo, mas eu já visualizei que daqui a tantas requests eu vou precisar de uma determinada refatoração, por exemplo. Esse ponto que você colocou é bem importante, porque ele toca também em um problema recorrente, né, da nossa vida de desenvolvimento, que é a questão de over-engineering, né? Ou seja, que é a situação onde, de repente, a gente está colocando uma solução, ou seja, implementando uma tecnologia que vai além, certo, do que é necessário para aquele momento, tá? Ou seja, o ideal é que a gente esteja sempre trabalhando num limite, não é fácil, né? Mas esteja trabalhando sempre no limite onde a gente está maximizando a geração de valor para o cliente e para o negócio, né? Então, uma situação como essa que tu colocas aí, digamos que eu tenha que implementar uma implementação de cache, porque eu já prevejo que o meu sistema vai aumentar a escala, né, daqui a alguns meses. De repente, se outras coisas aparecem com maior prioridade, e vão aparecer, você vai empurrando isso, tá? Então, na hora que eu empurro isso, tá? Se essa demanda, veja só, é muito bom esse exemplo, mas se essa demanda ela está alinhada, né, a uma necessidade de negócio, se você adia, em breve você terá que pagar, né, porque o seu negócio vai exigir que aquele cache esteja implementado, ou seja, tu vai colocar o sistema no ar, os clientes vão começar a usar e de repente você vai ter uma queda de performance porque, não consegui implementar a tempo o cache que eu deveria ter implementado lá no passado. Agora, a gente tem situações também, Thiago, que acontece o seguinte, a gente estima errado a solução e, de repente, eu até posso adiar esse cache que a minha equipe técnica pode ter pensado que poderia ser um problema, né, ou um problema, nós vamos ter esse problema no futuro. E, de repente, não acontece, né? Então, essa dívida que a gente não paga, tá, ela fica lá.
digamos, você pode até registrá-la, né, registrar no sentido de identificar aquela dívida. Eu sei que eu deveria ter feito aquele cash, mas os meses vão passando e de repente o negócio, a situação da empresa, do seu projeto, não exige aquilo que você esperava, tá? E aí, de repente, a dívida fica lá. Eu acho que esse ponto, aproveitando Exatamente o que eu estou dizendo. Isso, aproveitando esse embalo aí, Tiago, a gente tem também, no caso de dívida técnica, uma situação que é um pouco diferente da dívida financeira, né? A dívida financeira, quando você contrai uma dívida, ou você paga um seguro, que vai que você morre, e de repente essa sua dívida vai para os seus filhos, né? Ou então o seguro toma conta. Então a dívida, ela persiste após o fim, né, da sua vida, tá? Em caso de software, não, né? Em caso de software, na hora que você mata o sistema, na hora que você desliga o sistema, todas as dívidas que estão lá, ou seja, tudo aquilo que você deveria ter feito e de repente não fez por conta de alguma pressão, vai embora com o sistema, né? Então é por isso que é muito comum situações onde sistemas começam a ficar cheios de dívidas, né? Ou seja, muito endividados, os times muito endividados, e fica quase impossível manter, né? E aí o que a gente faz? Algumas empresas recriam, né? Ou seja, matam um sistema antigo, o sistema legado que está totalmente ineficiente, e criam uma nova solução. E junto lá se vão as dívidas técnicas, tá? Às vezes cria não uma nova solução, mas um novo problema, porque o aspecto cultural, a questão do ter um entendimento comum no time do que significam boas práticas, lá, o que é saudável, que tipo de prática a gente tem que adotar para que os erros não se repitam, né? É necessário que se aprenda, né, com o que aconteceu no passado e que se faça melhor, que na próxima iteração seja uma iteração melhor na hora de desenvolver. Então, por isso que eu bato um pouco na tecla que o problema maior, às vezes, se encontra na cultura das pessoas envolvidas no projeto, do que, às vezes, no projeto em si. O que se vê no projeto é um sintoma de algo maior, de algo que envolve uma cultura de engenharia que nem sempre é saudável e sustentável. E quando é que uma dívida ocorre mais? Tem estatísticas sobre isso? Problema real de projeto? É displicência? É falta de treinamento? Confiança excessiva? Descuido? Na opinião de vocês aí, o que é que ocorre mais nesse sentido? Imperação de escopo, imperação do cliente sobre o escopo, prazo reduzido do escopo. E para complementar, a história do legado e do novo, né? E se o cara trouxer junto do novo algumas dívidas técnicas do legado, né? É uma ilusão achar que vai conseguir se livrar de todas as dívidas que se passaram e esquecendo que novas vão surgir, e tem algo que é muito perigoso também, que o sistema antigo tem uma bagagem muito grande de aprendizados também, de casos que não serão previstos na nova reescrita, né? E aí uma coisa que, parte da pergunta, né, que veio, uma coisa que eu vejo muito surgir como causa do surgimento, né, de dívidas técnicas é a quantidade de pessoas para atender determinada solicitação. Ela normalmente é menor do que o problema espera, e uma outra também é capacitação. Por causa da pressão de negócio, às vezes as equipes não têm o tempo necessário para desenvolver as habilidades que elas precisariam para encontrar uma solução bacana, e aí acaba fazendo aquilo que é mais rápido para poder ver alguma coisa em produção e gerar resultados de negócio, na expectativa que no futuro vão abordar isso aí, né? Só complementando aí, essa área de dívida técnica, ela está sendo pesquisada já em torno de 20 anos, tá? A coisa começou a ficar popular nos últimos anos devido a complexidade dos sistemas, a velocidade com que a gente está atualizando, né, e oferecendo novas soluções no mercado, tá? E isso aí tem, digamos assim, aflorado o problema. E aí, assim, pesquisas, né, que a gente faz entrevistando profissionais, entrevistando empresas e surveys, etc., mostram que, de fato, a questão de pressão de negócio, tá certo? E a questão organizacional, certo? Estão entre as principais causas de dívidas técnicas. De negócio, porque a gente vive, e principalmente em determinadas áreas de mercado, um ritmo muito frenético, né, de competitividade, de ter que estar liberando versões novas, tá certo? Porque a competitividade está muito alta, ok? E essa necessidade de estar colocando coisas no ar com uma grande frequência exige um alinhamento que deveria, né, estar muito bem organizado, né? Então, questões como o que aí Gregório pontuou aí, a falta às vezes de capacitação, né?
Então, para poder estar mantendo esse ritmo, eu preciso, veja só, entender bem o problema, eu preciso saber como ter uma via pavimentada para implementar, eu preciso ter gente competente, né, e bem capacitada para fazer, eu preciso ter gente suficiente para fazer, eu preciso que o cliente entenda também. Então, esse alinhamento de astros na nossa rotina de vida real, ela não existe, né? A gente vive com a situação de uma pressa, tá certo? E uma necessidade de agilidade que temos que nos, digamos assim, reinventar a cada dia. Então, não é deixar de ter dívidas, tá certo? Na verdade, é aprender a gerenciar essas dívidas, tá? E identificar quais a gente pode assumir e quais não pode assumir. Tá? Eu acho que esse é o ponto-chave aqui da discussão, entendeu? Eu tenho interagido, entrevistado, né, com em torno de mais de 15 empresas, né, dos últimos 2 anos em relação à dívida técnica, e a gente vê muitas empresas que têm até vergonha de falar que tem dívida técnica, tá? Então, assim, é um assunto que ainda é um tabu. As empresas, os próprios desenvolvedores também tendem a não compartilhar, né, situações de dívida técnica, porque eles visualizam isso como uma fraqueza, tá? E, na verdade, eu vejo hoje, digamos assim, a indústria de software mais ou menos como a gente vê as pessoas com problemas psicológicos, né? Não sei se vocês percebem, mas antigamente todo mundo, digamos, ia a um psicólogo e tal, ninguém falava nada, né? Era tudo escondido, todo mundo cheio de problema e todo mundo calado, né? Hoje em dia, de repente, não, eu vou ali, vou para um terapeuta e tal, né? E aí eu percebo que agora é que as empresas estão começando a ver que, eita, todo mundo também tem dívida técnica, todo mundo também deixa alguma coisa para depois, né? Seja por motivos de ordem interna, ou seja por pressões externas. Então, a gente precisa mesmo discutir, né? E trabalhar para gerenciar isso aí, tá? Para diminuir o impacto no negócio, né? Então, Rodrigo, eu estava pensando sobre isso um dia desse. Será que foi depois que colocaram o nome para esse defeito que todo mundo tem? Não, será? Porque até então não conhecia o conceito, né? Até se trazer isso pra gente, enfim, a gente começar a estudar e ver que tava todo mundo comentando. Mas aí depois eu vi que tava exatamente o que você tá dizendo. Pô, será que foi que depois a gente nomeou o defeito e aí ficou todo mundo, eu também tenho isso aqui? Pô, porque isso é conhecido e não é só na indústria de software não, tá? Isso tem em muitos cantos, assim. Acho que acredito na maioria das indústrias, né? O deixar para depois, ou por agora eu faço assim, né? A priori eu faço assim, depois eu dou uma correção nisso, enfim. Aí já é procrastinação técnica, né? Foi muito bom, Humberto, ter levantado procrastinação, né? Porque é o seguinte, a gente deixar algo para depois simplesmente porque está procrastinando, não, deixa, né? Isso não é dívida técnica, tá certo? Em geral, a dívida técnica está relacionada a um benefício de curto prazo que a gente está tendo, tá certo? Então, a gente não deve também confundir, e é muito comum também, quando a gente começa a interagir com as empresas e, de repente, tudo vira dívida técnica, né? Mas não necessariamente. Então, de repente, se eu estimo mal, planejo mal, digamos, um sprint, tá? E aí eu tenho mais coisa do que a capacidade do meu time de fazer aquilo e de repente eu não tenho uma pressão, isso não eu não consigo concluir no prazo, isso não é dívida técnica, né? É um gerenciamento errado, tá certo? Aí, eventualmente, no futuro, se você começa a empurrar essa bola, pode virar uma dívida, tá certo? Mas é importante realmente a gente pontuar isso aí, tá? Nem tudo é dívida, tá? Um bug que você encontra depois de colocar o sistema do ar, isso não é dívida técnica, tá? Agora, se você identifica o bug que está no ar, isso entra para o seu sprint, né, no seu planejamento, e aí de repente uma pressão de mercado ou qualquer outra motivação impede você de, não, vamos deixar aquele bug para depois, e deixa para depois, e de repente aquilo vira uma dívida, tá certo? Então é bom realmente deixar muito, muito claro esse limiar do que é a dívida, tá? Eu tenho um benefício associado de curto prazo. Rodrigo, vamos lá. Eu entendi o que é dívida, eu entendi quais são os tipos de dívida, ou pelo menos alguns que você apresentou aí, mas você consegue me explicar, de fato, como é que isso vem atrapalhando no dia a dia, quais são as consequências, os efeitos colaterais que isso traz para o desenvolvimento aqui, para o pessoal entender bem isso? Vê só,
A gente tem uma situação que é muito sutil na dívida técnica, tá? Quer dizer, na verdade, nós podemos ter situações onde o impacto, né, ou a consequência da dívida técnica pode ser muito explícita. Vamos pegar o teu exemplo aí, né? Eu, de repente, tinha que implementar um cache para atender um requisito de performance do meu sistema, e aí, de repente, outras coisas entraram em prioridade e eu acabei não implementando esse cache, ou eu implementei esse cache nas coxas, certo? Implementei de uma forma ineficiente, e em breve o mercado cobra, né? Então, em breve o meu sistema vai ser submetido às requisições que eu esperava e ele vai cair, né? Vai ficar indisponível e aí eu vou virar noites e acionar situações de incidente para resolver o problema. Essa é uma situação, por exemplo, de um impacto negativo de uma dívida técnica, tá? Que é explícita, que dói, que o cliente percebe, que o negócio percebe, os telefones tocam, pessoas são demitidas, né? Isso acontece. Existem outras situações onde você tem o próprio custo, que é o que está alinhado à definição propriamente dita da dívida técnica, né? Que é se eu de repente deixo para implementar um conjunto de coisas, né, no futuro, então digamos que eu faço a tarefa de casa. Opa, eu deixo uma implementação do meu cache para depois. Mas aí depois eu retomo essa implementação do meu cache a tempo, né? E começo a resolver o problema. Eu terei menos tempo para poder implementar esse cache, tá? Mas eu consigo, viro noite, pago hora extra, tá? Então esse custo adicional, tá certo, que está envolvido, é também um impacto da dívida técnica, né? Uma consequência da dívida técnica. Então a gente tem aí, uma situação que é um impacto bem explícito, que é aquela situação, né, que gera interrupção, telefones, demissões, etc. A gente tem uma situação aí que eu falei, a segunda, que é relacionada ao próprio custo envolvido, que é o juro da dívida, né? Ou seja, o esforço maior que eu vou ter para desenvolver a solução, tá certo? E a gente tem uma terceira situação que é sutil, que afeta, digamos, eu diria que é um dos maiores impactos, tá certo? Aí é Rodrigo falando assim, de acordo com o que eu tenho visto, que é a falta ou a queda da eficiência do desenvolvimento. Aí eu tive a oportunidade de interagir com alguns times, né, em algumas empresas, e eu percebi, por exemplo, uma situação onde um time estava lá fazendo um planning poker, ok? E de repente tinha lá uma atividade para aquela sprint, e foi muito curioso isso. Um cara pontuou lá 3, o outro 4, o outro 7, né? E de repente um pontuou uma estimativa muito alta. Aí, como todo bom planning poker, o pessoal parou e foram discutir o problema, né? Porque houve uma divergência muito grande, uma discrepância muito grande da estimativa. E aí o cara que estimou muito alto disse, isso aqui vocês estão achando que a gente vai implementar fácil, assim, mas existe um problema de banco de dados com a falta de índice. Sim, ele saiu levantando toda uma dívida técnica que existe, né, na forma como o banco de dados foi implementado, que o tempo que eu levaria para implementar uma solução seria muito curto e de repente torna-se muito longo, tá certo? Por quê? Porque eu tenho uma dívida. Outra situação que também é muito comum é na infraestrutura. Digamos que, por exemplo, eu vou lá, coloco as minhas máquinas no ar, faço a minha configuração, só que eu não tenho tempo para automatizar, por exemplo, esse build. Tá certo? É um build para colocar um sistema em produção ou automatizar alguma questão de configuração, né, de algum sistema. O que acontece? Ao longo do tempo, aquela pessoa que sabe fazer, ela tá lá, manja, sabe das dívidas e de repente vai lá, configura tudo na mão. Tá? Mas vai ter um momento onde a pessoa não vai estar presente, que outra pessoa vai ter que executar aquela tarefa e vão sofrer, né? Ou seja, vai ter uma interrupção, vai ter algum problema numa mudança, tá? E também causado por uma dívida técnica. Então veja que essas dívidas, elas são muito sutis, né? São coisas que estão no nosso dia a dia e à medida que elas vão aumentando, tá? E a gente não gerencia, não paga porque não tem tempo e tal, e é sempre aquele problema de banco de dados que todo mundo sabe que existe, mas ninguém mexe, aquele problema arquitetural que todo mundo sabe que existe, mas ninguém tem tempo de resolver, e isso vai, digamos, é como se fosse um freio de mão puxado, né? Você vai diminuindo a capacidade do seu time de resolver os problemas, tá? Então, eu resumiria assim aqui, né, de forma bem breve, nesses 3 grandes pontos, tá certo? Então, é um problema sério, precisa ser gerenciado. Uma situação curiosa que gerou um incidente, no caso do cliente que a gente atende hoje, que a minha equipe atende hoje, a gente criou uma situação em que a gente está sobrescrevendo gradualmente um sistema legado que o nosso cliente tem, e entre a requisição, quando o cliente, um consumidor final faz uma requisição,
ele cai num load balancer que a gente colocou e que intermedia essa comunicação. E aí esse load balancer decide, vai para o sistema antigo ou vai para o sistema novo. E aí a gente estava utilizando um cookie para tomar essa decisão. E aí gradualmente a gente ia lá na configuração do Nginx, que era a ferramenta que a gente utilizava para fazer load balancing, e dizia, hoje é 1%, amanhã vai ser 25%, depois 50%, depois 100%. E aí, em uma semana, a gente conseguiu chavear uma parcela de estrangulamento. E aí, 4 semanas depois, a gente decidiu utilizar fazer um novo estrangulamento. E como a gente não ia mais mexer no cookie antigo, a gente decidiu usar o mesmo nome. Acontece que o cookie, ele estava sendo utilizado por várias pessoas e muitas pessoas que não deveriam acabavam vendo a nova página sem que ela estivesse pronta e a gente sem ter atualizado ainda a configuração do Nginx para habilitar, porque para essa galera que já tinha o cookie de antigamente, o novo sistema já estava disponível. Então essa foi uma dívida que a gente acabou não abordando, que era uma forma melhor para fazer load balancing, que veio morder a gente depois. Eu também tenho vários exemplos aqui, infelizmente, falando pro psicólogo aqui, como o Rodrigo falou. Mas aí, para compartilhar pro pessoal aí, Rodrigo, de fato, existe alguma técnica, alguma forma com que a gente gerencie, diminua e, poxa, você tava falando aí dos custos, de que a gente mostre, né, para os gestores, para a camada de gestão, o quão está custando, né, aquelas decisões que às vezes chegam top-down, que mudam o scope e a gente tem que mudar e deixar uma dívida para frente. Como é que vocês estão fazendo para lidar com isso, esse gerenciamento, e se existe alguma técnica, como é que a galera pode melhorar isso? Rapaz, Sampaio, é o seguinte, cara, na hora que eu comecei a pesquisar na área de dívida técnica, isso há 2 anos, né, a gente sentou e se perguntou assim, caramba, onde é que dói? Né? Ou seja, onde é que está o problema? Primeiro, percebemos que não é um problema de laboratório, de universidade, né? É um problema de mercado, é um problema da indústria, é um problema que está no dia a dia das pessoas que vivem o desenvolvimento de software, né? Então, isso nos fez, na verdade, nos voltar, né, para buscar uma solução junto com a própria indústria. Tá? E aí, fazendo diversas, né, parcerias aí ao longo desses 2 anos, a gente verificou que a questão do negócio, tá certo? Entre as diversas motivações, né, ou causadores de dívida técnica, a questão do negócio é um fator chave, tá certo, para a dívida técnica. Porque, quer queira ou quer não, o prazo está lá, o mercado exige a entrega e é isso. Então, o que acontece? Se o negócio, se o mercado, se a área de negócios, de gerência e tal, tem essa demanda, então é preciso a gente saber se comunicar com ele. Então, como é que eu consigo argumentar com o meu gerente de negócio, como é que eu consigo olhar para as minhas dívidas técnicas e entender quais dessas dívidas técnicas doem mais no negócio, tá? Então, este é o ponto-chave, tá, da abordagem que a gente tem utilizado, tá, ao longo desse último ano aqui, né? Nós estamos desenvolvendo uma solução para ajudar na priorização de dívida técnica, que eu tenho aqui centenas de dívidas, tá certo? Que ocorrem pelos mais diversos motivos e eu preciso escolher quais aquelas dívidas eu preciso priorizar, né? Ou seja, botar no meu próximo sprint, tá? E aí, um critério que tem se demonstrado bastante interessante é a gente olhar para a dívida técnica e entender como essa dívida técnica afeta o negócio, tá certo? Então, a abordagem que a gente tem utilizado é de medir e avaliar as dívidas técnicas, né, para entender como aquela dívida pode gerar risco para o meu negócio. E aí o risco em diversas frentes. Pode ser um risco financeiro, pode ser um risco de negócio em termos de oportunidade de negócio, pode ser uma questão da imagem da minha empresa, tá? Então, na verdade, a gente analisa quais são os pontos, né, ou seja, os processos de negócio que estão sendo afetados pelas minhas dívidas técnicas e junto com o time de negócios, tá, a gente avalia o impacto dessas coisas. Tá? Então, tem uma ferramenta, né, que está sendo desenvolvida agora, em breve a gente vai colocar aí para rodar em algumas empresas, que vai oferecer tipo um dashboard, né, ou seja, uma visão onde eu posso verificar lá, caramba, eu tenho 100 dívidas, eu vou olhar aqui quais são as 10 dívidas que mais afetam o meu negócio, eu vou clicar numa dívida técnica lá e vai mostrar, isso aqui está afetando, meu custo, está afetando minhas vendas, tá certo? E aí, então é melhor eu colocar essa aqui primeiro. E aí é bom perceber, Thiago, o que é uma coisa interessante é que
A gente executou, por exemplo, um estudo de caso em algumas empresas, e o que aconteceu? A gente avaliou a priorização de dívidas, tá? Eu peguei, assim, um monte de gente na área técnica, né, de desenvolvimento e tudo mais, e perguntei, cara, quais são as dívidas técnicas mais importantes? O pessoal priorizou, tá certo? E a gente verificou também junto ao pessoal de negócios. Analisamos aquelas dívidas, verificamos quais as áreas de negócio aquelas dívidas colocavam em risco, tá? E o pessoal de negócios também avaliou, ou seja, ele olhou assim e disse, rapaz, isso aqui afeta mais o meu negócio, isso aqui afeta menos, tá? E aí a gente comparou, tá? Ou seja, quanto do que eu, da área de desenvolvimento, da área técnica, acho importante e que bate com o que a área de negócios acha importante. E assim, não era surpresa, a gente de fato esperava isso, mas mais de 50%, né, daquilo que o time de desenvolvimento achava que era importante, tá certo? Não era importante para o pessoal de negócios. Entendeu o ponto? Quer dizer, nós da área de TI estamos priorizando, bem, isso foi baseado em 2 casos, mas a gente vê que não é uma situação pontual, mas a gente de repente considera prioridades técnicas que de repente não estão alinhadas com as prioridades de negócio. E isso explica aquela rotina que a gente tem de sempre ter gente... aqueles conflitos, né, a necessidade de estar negociando e tudo mais, tá? Então, é mais ou menos por aí. É interessante isso. Semana passada eu tive até um caso desse, onde eu estava imaginando na minha cabeça um determinado aspecto para uma arquitetura, que na minha cabeça teria que ser cross-cloud, né? Ou melhor, cross-cloud e possivelmente rodar on-premise. E aí eu falo com um cara aqui responsável, né, no caso... nosso chefe aqui, o cara disse, não, Thiago, eu não visualizo em momento nenhum cliente a longo prazo que venha me solicitar esse tipo de coisa de rodar on-premise. Então, às vezes, você prioriza uma coisa, a arquitetura tem que rodar aqui, o negócio vai ter que ir cross-cloud, beleza, vai ter que ir on-premise e tal, então tem que ficar... Não vou vender nunca esse negócio on-premise. E é bem o que você está dizendo. Sem dúvida. E veja que a visão de negócio das dívidas técnicas também nos ajuda, e aí eu me colocando aqui no lado, né, dos times de desenvolvimento, nos ajuda a argumentar melhor, tá? Então, tipo, de repente você tem uma necessidade técnica, eu preciso fazer um refactoring arquitetural aqui, e eu não vou mais chegar para o meu, o meu gerente ou para o pessoal de negócios e tal, e dizer assim, olha, eu preciso fazer aquela ultra, super, mega modificação arquitetural, tá? Que o cara não entende. Você vai dizer muito claramente, olha, é o seguinte, eu tenho essa dívida técnica aqui, isso é um problema arquitetural. Isso aqui afeta o teu negócio, tá certo? Nos principais processos que você vende. Tá? Isso aqui pode colocar em risco, tá? Aquele teu plano de expansão. Tá? Então, a gente agora está argumentando de uma forma mais sóbria, né? Ou seja, mais alinhada com as forças que atuam criando a dívida técnica. Então, a gente tem percebido que esse alinhamento, né, de expectativa, né, e de métrica, como é que eu meço a dívida técnica, ajuda bastante a reduzir e nos ajuda a escolher o que é mais importante, digamos assim, para colocar para frente. Tá? Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou mais uma vez e é bem alinhado com o que a gente pensa aqui. Na Spotify, por exemplo, uma das métricas que importa para a gente é estar sempre inovando, é velocidade para inovar. Então, a gente pode inferir que se você começar a medir quantos merges são feitos por dia, quantos pull requests são revisados por dia e qual o tempo médio entre a análise, o merge e, no fim, o deploy daquela modificação que foi feita, isso consegue ser facilmente traduzido numa linguagem que o business entende, numa métrica que o business está interessado. E exatamente isso, saber o que importa para o negócio é essencial para você conseguir orientar o seu discurso de uma forma eficiente para que você consiga fazer as modificações e resoluções de débitos técnicos que você precisa fazer. É bem de acordo com a realidade da gente aqui. A gente tem métricas como por exemplo, quanto tempo, onboarding, por exemplo, quanto tempo levou para que o desenvolvedor ou desenvolvedora que acabou de chegar no Spotify, quanto tempo levou para que ele conseguisse fazer a primeira modificação e pôr essa modificação em produção. Esse número nos ajuda a saber as nossas forças e fraquezas e saber onde melhor atacar o problema. Massa, essa métrica é legal. E onboarding. Que eu tinha visto, não. E a gente continuamente acompanha esses números. Se você, por exemplo, vê que
está demorando demais, num tempo acima de um threshold estabelecido, está demorando demais para analisar pull request, pode de repente indicar que o código está complexo demais, e se está complexo demais, é necessário se questionar por quê. Então, ajuda bastante de ter métricas concretas, como o Rodrigo falou. Gregório, na ThoughtWorks, como é que tá aí nessas consultorias que vocês passam, meu irmão? Varia muito de cliente para cliente como que a gente consegue ter essa conversa sobre abordar dívida técnica, né? No cliente que a gente está agora, um dos assuntos que a gente teve que abordar recentemente foi onde rodar o cluster de Kubernetes que a gente tem. A gente começou o projeto gerenciando o cluster nós mesmos, então nós tínhamos lá os scripts em Bash, Terraform, o que tivesse para poder criar o cluster de Kubernetes, mas a gente acreditava que migrar para uma solução gerenciada, no caso da Amazon, o EKS, seria mais vantajoso para o nosso cliente, e a gente precisou criar uma argumentação baseada em custo para o nosso cliente, né, que seria mais favorável para o cliente pagar 20 centavos por hora a mais, além das horas do EC2. Esse aumento no preço era justificável para o nosso cliente. Eu não sei se é porque a gente conseguiu fazer com que a explicação fosse simples e compreensível o suficiente, ou porque ninguém entendia o que a gente estava falando, mas acabou que nosso plano foi aceito com tranquilidade. Eu tô já lhe pedindo. Ô Gregório, só aproveitando aí, por acaso vocês citaram segurança e teve um gerente de negócio, um gerente de contas que comentou comigo o seguinte: Rodrigo, era o seguinte, cara, quando a gente conversa com o pessoal de TI, que eles querem nos convencer a implementar alguma coisa, né, que eles, quando não tem mais nada para convencer, aí eles dizem que vai ter uma falha de segurança e que vão invadir o nosso sistema, aí eles levam tudo, entendeu? O curioso é que tem sim um item na argumentação relacionado à segurança. Rolou um momento meio tenebroso no mundo de Kubernetes quando descobriram a vulnerabilidade no Docker. E aí, se a gente estivesse utilizando uma solução gerenciada, provavelmente a implementação da solução teria sido muito mais rápida. E a gente usou isso como exemplo para o nosso cliente, esse caso específico. Tá começando a chegar onde eu gosto. Eu ia dizer que exatamente por coincidência hoje eu tava para tomar essa decisão entre um Kubernetes gerenciado e um não gerenciado IaaS, né? Mas obrigado aí pela consultoria, Gregório. Vamos conversar mais também sobre isso aí depois. E como sempre, chegamos ao nosso tradicional bloco aqui, o nosso quadro do VAT60, que a gente carinhosamente, é claro, chama de A Hora do Pesadelo, momento em que a gente tem umas provocaçõezinhas que vão ser comentadas no geral pelos nossos convidados, provocações geralmente feitas pelos nossos co-hosts. Então, o primeiro deles que faz com que o fight comece aqui é meu amigo Thiago Sampaio. Thiago, qual é a sua provocação relacionado às dívidas técnicas? Léo, eu não quero nem provocar, na verdade eu quero que o cara diga sim, que vai dar certo, sabe? Porque, professor Rodrigo, é o seguinte, você me explicou o que é, quais são, como é que identifica, como é que eu cobro, mostro, umas técnicas para que eu consiga resolver, mas eu quero entender o seguinte, aquilo que eu acho que eu falei um pouco lá no início, uma vez que o cliente está imperando, cara, no escopo, muitos deles no prazo. Eu já trabalhei em várias indústrias assim, de software, que eu falo de mercado de judiciário, hospitalar, enfim. E todas elas eu vejo algum nicho desse tipo, né? Onde o cliente entra e, meu irmão, eu quero isso desse jeito e vai. Essas técnicas de fato que você tá falando aí, vai conseguir diminuir mesmo isso, velho? Pelo amor de Deus, diga que sim. Thiago, o mundo é cruel e frio, como diria um antigo professor meu, né? O que acontece é o seguinte, tá? O problema não é simples. O cliente, no momento que ele faz parte do time, é importante que ele também tenha uma ideia de como o software é desenvolvido, tá? Por exemplo, eu visitei uma empresa, inclusive era na área de governo, tá? O pessoal tinha acabado de implantar Scrum, e eles tinham lá o Daily Meeting, o Sprint Planning, né, com o pessoal lá da secretaria e tal, que levantava os requisitos. Então o pessoal da secretaria não tinha a menor ideia de como o software é desenvolvido. Ele chegava lá e dizia, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai, né? E não tinham a abertura para absorverem argumentos técnicos, tá? Então, assim, existem muitos
muitas dimensões para tratar do problema, tá, Thiago? Então, situações onde o cliente bate o pé e tal, a gente realmente tem que resolver isso. Tá? Não tem muito segredo, tá? Explicar, mostrar, argumentar. Se a gente tiver algum mecanismo que levante ou que identifique o impacto, né, daquela decisão para o negócio da pessoa, né, ou do negócio da organização, ótimo, coloca na mesa, tá? Mas a gente não pode estar aceitando, às vezes, irresponsabilidades, às vezes tem situações de um poder, né, que o cliente acha que tem de, eu quero isso, eu quero aquilo, priorize. E quantas vezes a gente não prioriza quando bota no ar, cadê? Né? Não, aquela prioridade todinha e de repente passa meses e a funcionalidade não é executada, tá? Conheço esse caso de uso aí. Esse é muito comum também, né? Então, a solução do problema, ela permeia diversas perspectivas, né? A perspectiva pessoal, a perspectiva de relacionamento com o cliente, a maturidade de quem está lidando com o cliente, tá? Então, não é um problema simples, tá certo? E aí, nesse caso, particularmente, aí envolve a questão pessoal, de gestão, de lidar com o cliente, né? De saber negociar, tá certo? E aí, paciência, né? Paciência. Bom, pessoal, muito bonito, lindo demais, dívidas técnicas, o que é, lá vem. como resolver. Se você está achando lindo, Humberto, a gente não sei o que nós fizemos aqui até agora. Pois é. A contra-provocação, olha aí, ó. É a contra-provocação agora chegando. Aí o interessante que eu acho disso tudo é assim, eu sempre que há uma dívida técnica ou a negociação para o desenrolar de uma release nova, que isso ocorre muito, né? Principalmente, como você falou, o pessoal do comercial, né? Sempre quer entregar mais, não importa como. Então, quando uma release dessa, ela pode gerar uma dívida técnica, pensa-se em resolver apenas aquele problema da hora, a necessidade, pressão, e esquece-se de uma parte principal e problemática que é a segurança. Então, assim, a gente vê muitas empresas atualmente vulneráveis justamente pelo fato delas sempre negligenciarem a segurança em detrimento da pressão exercida pelo anseio comercial. Não sei se vocês também têm essa percepção, tá? Então, quando as equipes, elas realmente pensam também em segurança, durante o problema ou só depois da dívida ativa técnica da União? É mais ou menos isso. O que eu queria que vocês explanassem um pouco sobre isso, porque segurança é algo que é interessante no desenvolvimento. A gente vai chegar em 10 episódios e dificilmente eu vejo as pessoas comentando sobre segurança. E é algo que está no hype do momento, né? É a moda. Esse assunto de segurança, Humberto, lá na TOTO a gente trata com imensa seriedade, porque o ativo, ou os ativos de dados e privacidade de clientes dos nossos clientes, a gente trata com bastante seriedade. A TOTO é muito forte com relação à privacidade das pessoas, né? E aí a gente já começa o engajamento trazendo a perspectiva de quais são os riscos de segurança, qual que é o modelo de ameaça que a ferramenta que a gente está desenvolvendo, pelo qual ela pode passar, né? Então, no caso da equipe que eu estou agora, no cliente que a gente está agora, a gente tem um roteiro muito claro, muito explícito de como a gente tem que lidar com vulnerabilidades, quais são os processos que a gente tem que seguir em caso de problemas de severidade 1, que em casos de o negócio do cliente parou de funcionar, ou as pessoas que atacaram o nosso cliente podem se beneficiar de alguma forma daqueles dados e podem comprometer, de certa forma, a imagem de nossos clientes. Então, a gente tem momentos frequentes com especialistas de segurança na organização para abordar esses assuntos e para preparar as equipes para saber lidar quando esse tema surgir. É bem corriqueiro a gente falar sobre segurança. Agora, tem um aspecto disso que é o seguinte: segurança é mais uma área que as equipes têm que se preocupar, com a qual as equipes têm que se preocupar, da mesma forma como experiência de usabilidade, infraestrutura, qualidade do produto sendo desenvolvido, e tudo isso é custo, né? E aí segurança entra mais naquele fator de eu vou investir em segurança agora, eu vou investir depois, e aí eu espero que essa decisão seja bem consciente de quais são os riscos que vem por aí. Eu posso dizer um pouquinho como a gente lida com segurança na Spotify para certos tipos de sistema, como por exemplo front-ends web. A gente tem algumas automações que fazem checagem contra as ameaças mais comuns. E, além disso, tem todo um time de segurança que a gente pode requisitar ajuda quando a gente tiver com muita dúvida se um novo sistema ou se uma determinada mudança no sistema carrega consigo riscos. Então, a gente tem essa consultoria de um setor
que nos ajuda a identificar. E eu super concordo com o Gregório, vai bastante além de segurança mesmo, performance, por exemplo, e não se preocupar com performance custa um dinheiro danado, e arquitetura, por exemplo, também, tudo isso eu enxergo uma enorme importância em se preocupar, de preferência logo no começo, quando é fácil de mudar. E quando não é possível se preocupar com esse tipo de coisa no começo, eu recomendaria um trabalho ativo de mudança de cultura para informar e educar as pessoas sobre a importância desses aspectos no desenvolvimento de projetos. Pois é, e assim, percebo que, no fundo, a capacidade da gente de talvez evitar a criação de uma dívida, né, ou de gerenciar essa dívida técnica, está na nossa capacidade de expor ao negócio, né, expor para o time, o que é que pode acontecer, ou seja, qual é a consequência disso. Se a gente tiver uma capacidade de argumentação apenas puramente técnica, se eu não resolver esse problema de segurança, teremos uma situação aqui de conexão, de problema de interconectividade, tarará, isso não convence bem. Então é importante para tudo que a gente for fazer, ou para toda decisão que a gente for tomar, tentar identificar como é que aquilo afeta o negócio. E aí eu posso logo adiantar que isso não é simples, não é um passo de mágica, tá certo? Não é fácil a gente definir o valor das nossas atividades, dos nossos projetos. O valor que eu falo não é só financeiro, de custo de homem-hora. Eu estou falando de gerar valor para o negócio, né? Para a empresa, para a organização que está sendo mantida. E aí, quando a gente fala de segurança é um dos pontos que eu diria assim, que a consequência de um problema de segurança, se não for uma situação de over-engineering, né? Ou seja, uma situação de um capricho, ou de o time de segurança quer implementar uma coisa que está na moda, né? Se não for uma situação dessa, e se o time tiver a capacidade de mostrar o impacto daquela falta de segurança, daquela dívida técnica, né? Eu diria que é fácil você convencer, tá certo? A não ser que haja irresponsabilidade por trás, né? Que também às vezes acontece muito, tá? Já existe, né, situações, tá, de irresponsabilidade, mas aí paciência. Mas então o foco seria identificar o impacto daquela falta de segurança, tá certo, na organização. Vão invadir, vai afetar a imagem da minha empresa, vai afetar a performance, eu vou ficar offline, meus clientes vão reclamar. Então isso tudo tem que estar na análise do impacto daquela dívida que está para ser criada e ser paga. Então, por aí. E chegamos ao nosso bloco final, mais um bloco importantíssimo no VAT 60, porque é a hora da gente falar sobre o Toolbox, é hora da gente saber quais são as ferramentas, o que é que tem dentro da caixinha de utilidades dos convidados do nosso programa de hoje, relacionado ao tema dívidas técnicas. Então, qual é o martelo aí, a chave de cano, a chave de fenda que eles utilizam no seu dia a dia? Thiago Sampaio? É isso aí, Léo. Nesse quesito eu ainda estou aprendendo um pouco aqui com o professor Rodrigo, né? Então eu passo a bola para ele para entender um pouco o que é que ele tá. Eu sei que ele está construindo uma ferramenta aí para nos ajudar a gerenciar isso. E aí, como o Léo falou, esse é um espaço, como a gente está falando, não de uma ferramenta especificamente, ou de uma linguagem, de um processo, uma técnica, para que vocês comentem alguma coisa que venha para os ouvintes poder utilizar, ou algo que vocês achem relevante para que diminua e gerencie isso melhor, né? E aí, Rodrigo, quer iniciar aí? Rapaz, que responsabilidade grande, cara. Perceba o seguinte, de fato estamos trabalhando, que faz parte dessa pesquisa, né, na área de dívida técnica, desenvolvendo uma ferramenta aí para ajudar a priorizar a dívida técnica, considerando métricas de negócio. Então a ideia é criar um ambiente onde, digamos, o gerente de projeto, né, o líder do time, né, possa registrar e analisar as dívidas técnicas, e elas vão estar lá piscando vermelho, amarelo, verde e tal, dependendo do impacto dessa dívida no negócio da empresa, tá? Então, nós já estamos desenvolvendo as soluções teóricas que estão por trás, tá? Mas a ferramenta já está em fase de MVP, digamos assim, né? Já vamos começar a testar aí, tanto na própria Conducto, a gente tem outras empresas envolvidas, a gente tem Fibus Tecnologia, tá? O próprio Gregório lá na ThoughtWorks, né? E você, ouvinte que está assistindo aí, tem problema de dívida técnica, se não tiver, escute novamente esse episódio, tá? Mas está convidado aí a entrar em contato para a gente tentar, né, ver se oportunidade, tá, de cooperar
para verificar, analisar, testar, tá certo? E desenvolver esse ambiente. Eu tenho percebido também que muitas empresas têm usado as suas próprias ferramentas de task tracking, né? De gerência de atividades, tá? E cadastra lá as dívidas técnicas como melhorias, né? Outras pessoas usam ferramentas, digamos assim, à parte. Eu também já vi gente usando o próprio monte de post-it. Eu cheguei assim para a tela do cara e disse, cara, o que é esse monte de post-it aí? Ele diz, rapaz, são minhas dívidas técnicas, né? Então, também registrando as dívidas técnicas dessa forma. Então, assim, existem algumas ferramentas, inclusive, que estão começando a surgir no mercado com essa chamada da dívida técnica. Existem também ferramentas de integração contínua, plugins do SonarQube, por exemplo, que analisam questões técnicas de código, tá certo? Então, verificam complexidade de código, cobertura de testes, tá? E também dão algumas dicas sobre como identificar a dívida técnica no código. Então, é por aí. Por enquanto, nós estamos nessa pegada. Eu vou partir para as medidas proativas que se pode ter para poder gerenciar ou evitar, no caso, dívidas técnicas. Primeiro é se educar. Tem um livro que eu gosto muito, que eu tentei achar aqui enquanto a gente conversava, uma tradução em português, mas eu não achei. Para o pessoal que não tem problema com inglês, o livro se chama Driving Technical Change, do autor Terence Ryan. É um livro super bacana porque ele te dá um framework de como operar com os diversos tipos de perfis de pessoa. Então ele vai te dizer como você deve falar com uma pessoa mais orientada a negócios, como você vai falar com uma pessoa que é pouco informada sobre formas melhores de se fazer uma determinada tarefa, pessoas que são influenciadas tem comportamento de manada e que só segue o que a maioria está fazendo. Então ele é super prático e bacana para quem está querendo saber como vender seu peixe, digamos assim, na hora de resolver dívidas técnicas. Mas, além disso, eu recomendaria 4 coisinhas. Primeiro, documentação sempre clara e atualizada, tentando registrar com clareza o porquê que determinada decisão ou metodologia ou o que for, porque determinada decisão foi tomada. É claro, além de haver testes automatizados, que esses testes sejam claros, que a pessoa, ao ler o teste, é como se estivesse lendo realmente a especificação de o que vai entrar e o que vai sair de forma muito clara, sem precisar olhar toda a implementação do teste. Além disso, no que quer que você for escrever, e isso inclui código principalmente, tem que ser sucinto e linear. Quanto menor for o bloco de informação que você estiver escrevendo, mais fácil da pessoa entender. E use e abuse dos hiperlinks que a mídia que você estiver usando para se comunicar, a mídia escrita que você estiver usando para se comunicar, pode te oferecer. No caso, código pode ser classes que são injetadas na sua classe ou métodos privados. Use e abuse dos possíveis hiperlinks. E faça a automação trabalhar por você o máximo possível. Que o tipo de discussão, como por exemplo, num pull request, se deve usar tabs versus space, se o estilo do código tá bonitinho ou não, esse tipo de discussão é tudo resolvido com automatização. Então, tente fazer com que seu time pare de perder tempo com esse tipo de bobagem e foque no que realmente importa, que é inovar e trazer valor para os seus clientes e usuários. Ficou difícil para mim aí sugerir, depois de tanta coisa legal aí que vocês trouxeram aí, Yuri, Rodrigo. Uma coisa que eu queria trazer, é comum a gente ver, principalmente em empresas pequenas, em que a pessoa que fundou a empresa ao redor de um produto que ela criou, ela obriga todas as pessoas de desenvolvimento a usar o framework X que só essa empresa tem. E a minha sugestão seria procurar as alternativas open source que tem por aí, que podem ajudar a lidar com problemas que você está passando agora, que está relacionado ao framework que você está usando, que só vocês usam. Provavelmente várias outras pessoas na comunidade open source já passaram por diversos desses problemas e outros que você ainda nem sabe que você vai passar, e algumas das dívidas que você viria a ter já vão ter sido pagas por esses frameworks. Por exemplo, orquestração de containers, né? Não vamos tentar mais criar nosso próprio código para fazer orquestração de container com tanta solução pronta e boa por aí, né? Então, minha sugestão seria mais nessa pegada de buscar alternativas open source para o que a gente tem feito dentro de casa. Uma sugestão, já que Yuri falou de livro, tem um livro também fantástico que foi lançado agora, Managing Technical Debt, reduzindo o atrito, né, no desenvolvimento de software. A gente coloca o link aí, tá, no post. É um livro também muito bacaninha, foi publicado agora e trata bem do tema, de algumas visões, né, de como verificar a dívida técnica com uma perspectiva de negócio e tudo mais, tá? Então fica a dica aí também, mais uma.
Eu queria trazer um pouco da minha visão aqui. Eu acho que, fazendo analogia aqui com conta bancária, né, a melhor forma de você não ficar devendo para o seu banco é você acompanhar aquela conta, acompanhar os seus gastos, acompanhar a sua receita. E aí, trazendo para o mundo de software, eu acho que é a mesma coisa. Você tem que entender muito bem aquela solução, o escopo, né, levantar muito bem o requisito para aquele escopo, entender se aquele teu cliente quer realmente aquilo, monitorar muito bem o capacity que você tem de produção ali daquele software, da visibilidade daquele capacete que você tem, da evolução que você está tendo para a camada de gestão, e aí a camada de gestão também olhar para baixo e ver qual capacete que ele tem, qual o escopo que foi desenvolvido. Enfim, eu vejo que muitas das dívidas que são geradas é de uma alteração de um escopo que foi previamente acordado para que atenda a um prazo pré-estabelecido, prazo esse, como o Rodrigo falou durante o episódio aí, que muitas vezes nem aquilo que o cliente quer, às vezes a gente entrega, o cliente não está nem pronto para usar aquilo ali, e aí você entregou aquilo com uma puta dívida que você poderia ter colocado de início. E eu acho que fazer o básico evita muita dívida, sabe? Eu sei que o over-engineering acontece, os desenvolvedores estão malucos para colocar aquilo em produção, ou colocar aquele Kubernetes novo, ou como o Gregório falou, fazer um novo orquestrador, enfim. Mas tirando isso da frente, né, o que eu mais tenho visto é alterações de escopo absurdos para atender um prazo que às vezes foi acordado, o cara tá descendo top-down, mas muitas vezes o cliente nem tá pronto para receber aquilo. E aí quando tá, você faz, entrega, acorda o prazo, tudo certo, que entrega, às vezes o escopo não era aquele, o levantamento não foi bem feito. Então eu acho que às vezes fazer o básico para atender o perfeito diminui muito, mas muito mesmo a questão das dívidas técnicas. Acho que é isso. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio do VAT 60, o seu podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto, hoje falando sobre dívidas técnicas com essa equipe extremamente gabaritada. E eu quero agradecer a todos pela presença, começando por ele que está diretamente lá da Suécia, ele que trabalha lá no Spotify. Yuri Teixeira, meu amigo, obrigado pela sua participação aqui no VAT 60. Ô, Léo, eu que agradeço, estou super feliz de ter participado e a todos vocês aí que estão aí discutindo o assunto com a gente e ouvindo a gente. Foi super bacana e eu pretendo também compartilhar outros links de alguns livros que eu acho que podem ajudar e de uma palestra específica da Sandy Metz que é maravilhosa e pode ajudar muita gente a ser mais proativo no tocante a lidar com o débito técnico ou evitar o débito técnico, no caso. Excelente, muito obrigado, vai agregar demais. A gente lembra que todos os links citados pelos nossos convidados, pelos nossos participantes, também esses que o Yuri está falando aqui agora, assim como os contatos dos nossos convidados na internet, nas redes sociais, no LinkedIn, que eles deixarem aqui pra gente, você pode entrar lá em vat60.com.br, na postagem desse episódio você encontra todos os links ali pra você. Depois do Yuri, eu quero agradecer aqui diretamente da ToughWorks, Gregório Melo, obrigado pela sua presença aqui também no VAT 60. Eu que agradeço aí, pessoal, pelo convite. O Yuri comentou da Sandy Metz, eu recomendo para todo mundo ver todos os materiais que ela já publicou, porque todos são, no mínimo, excelentes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, Gregório, e valeu também ele lá do Departamento de Ciências Exatas da UFPB, agregou demais ao programa de hoje. Obrigado, Rodrigo Rebouças. Valeu, Léo. Valeu, Thiago, pessoal. E obrigado a você também que está ouvindo aí o episódio, tá? Se tem dívida em casa, fique tranquilo que você não está sozinho nesse mundo, tá certo? Então procura aí o contato lá no link, tá certo? Quiser bater um papo para trocar ideia sobre o assunto, é totalmente bem-vindo. Valeu, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, e eu quero agradecer também, obviamente, os meus co-hosts, os meus amigos de sempre aqui, Humberto Júnior e Thiago Sampaio. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês convidados mais uma vez. Eu sei que é bem difícil dar esse trava na agenda aí de quase 1h30. Enfim, muito obrigado. Obrigado a você ouvinte que está nos escutando. Você que gostou, peço que vá lá no iTunes, dê uma estrelinha lá e dê uma avaliação, compartilhe o episódio. A gente precisa saber do feedback de vocês. Obrigado e até a próxima. É isso aí. Valeu, Léo. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade de todos. Foi muito bom. Interessante demais o tema. E vamos ficar aguardando aí a ferramenta que o nosso professor Rodrigo está trabalhando. Vamos ver se isso muda essa história toda. Um abraço para todo mundo, muito obrigado para todos os ouvintes também.
Valeu, Humberto, valeu, Thiago. E você sabe, o VAT60 é publicado mensalmente na última sexta-feira de cada mês. Esse é o programa do mês de agosto de 2019. Todos os episódios publicados até agora você encontra lá em vat60.com.br ou então no agregador de podcast da sua preferência. Não deixa de compartilhar também o VAT60. Use a hashtag VAT60 nas redes sociais para a gente poder acompanhar. Compartilhe os episódios e faça com que o nosso podcast cresça cada vez mais. Mês que vem contamos, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Você ouviu o VAT60, trazido até você pela Conductor Tecnologia em Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.